Irmãos, vamos dar continuidade na comunhão. Na mensagem passada, o irmão que compartilhou, o irmão Daniel, ele leu para nós a porção de Mateus, capítulo 16, uma passagem muito conhecida. Antes de eu dar início, eu queria só voltar um pouquinho no que foi falado, para ruminar mais um pouquinho daquela porção. Mateus, capítulo 16, versículo 13, tem aquela porção bem conhecida que fala: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E até o irmão compartilhou sobre essa questão de indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe. Eu me lembrei que essa porçãozinha aqui, esse versículo 13 aqui me marcou muito quando eu comecei a reunir na vida da igreja, porque eu aprendi nesse versículo que aqui o Senhor estava revelando a igreja para os discípulos. E ele precisava mudar o ambiente dos discípulos. Ele precisava fazer uma mudança de atmosfera para que a visão da igreja fosse possível, para que a visão de Cristo fosse possível. Por que ir para as bandas de Cesareia de Filipe? Essa mudança de ambiente, ela é extremamente necessária. É extremamente religioso. Lá tinha o templo, lá tinha os sacerdotes, lá tinha todo o ápice da lei, daquilo que a lei exigia e tal. Então, o ambiente ali era extremamente religioso. Cristo tira os discípulos dali e leva para as bandas de Cesareia de Filipe, e lá ele revela Cristo e a igreja. Uma atmosfera, isso mostra para nós que uma atmosfera carregada de religiosidade impede que a gente veja Cristo. Talvez você fale assim, aquela pessoa ali é muito boa, é muito religiosa. Cuidado. Cuidado com esse negócio, ele é muito religioso. Cuidado, pode ser bom ou ruim, eu não sei. Que tipo de religiosidade é essa? Mas a religiosidade, a carga religiosa que existe, eu não vou falar no mundo, tá? Porque não me interessa. Mas a carga religiosa que existe na igreja, entre os filhos de Deus, é um problema sério. E isso pode impedir-nos de ver Cristo e a igreja. É que aqui a gente usa a figura de Jerusalém e quer aplicar isso para o mundo. Não, o mundo você tem que largar ele sempre para trás. Mas cuidado com a religiosidade no meio do povo de Deus. Porque isso também impede de ver Cristo e a igreja. O ambiente religioso, ele tira toda a pureza e toda a simplicidade devidas a Cristo. Tira tudo isso. Então, para que o Senhor revelasse Cristo e a igreja, ele afastou daquele ambiente cheio de doutrina, cheio de costume, cheio de tradição, cheio de prática, cheio de coisa. O Senhor tirou eles dali. E lá fora foi possível ele revelar Cristo e a igreja. Hoje, isso não é diferente para nós, tá? Não mudou. Esse princípio, nós temos que guardar a mesma coisa hoje, porque senão a gente cai no princípio de ser um religioso. Bíblia debaixo do braço e um religioso. Quando você vai lá em Mateus 7, 22, o que está escrito lá? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. O que é isso aqui? Religião. Isso é alguém religioso. É alguém cheio de religiosidade. Expulsa demônios, faz muitos milagres, profetiza. E nós sabemos a resposta, né, que o Senhor dá para isso aqui. Você percebe o perigo de ser alguém cheio de religião? Cuidado, nós temos que tomar cuidado. O Cristo que nós temos que desfrutar é o Cristo puro, é o pão sem asmo. Não é um Cristo cheio de fermento. Esse Mateus 7, 22 aqui é o resultado de um ambiente religioso. Faz isso, faz aquilo outro, em nome disso, em nome de Jesus, em nome, usa o nome do Senhor, que é uma beleza. Mas a resposta do Senhor nós sabemos. É uma esfera onde se fala muito das coisas de Deus, mas sem Deus. Que essa, irmãos, não seja a nossa realidade. E há muitos filhos de Deus hoje nessa condição.
Muitos. E eu não quero que nós sejamos esses. Que a nossa religiosidade seja pura. Que o nosso viver cristão seja puro, simples. Um ambiente assim, ele anestesia a nossa percepção de Cristo, congela a nossa unção do Espírito, ao ponto de a gente ficar imerso, sem noção. Perdemos a pureza e a simplicidade. Um ambiente assim, desse jeito. E nós já fomos, na palavra de Deus, advertidos quanto a isso. Quando você vai ali em Mateus 13, 33, nós temos a parábola do fermento, não tem? Os irmãos conhecem. Um versículo só. Disse-lhe Jesus, outra parábola, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E nós fomos ensinados que essa mulher é o sistema católico, que introduziu um monte de doutrinas, um monte de ensinamentos, um monte de práticas, um monte de dogma, um monte de tradição, e tirou o quê? A simplicidade e a pureza devidas a Cristo. E isso, irmãos, arrastou o mundo afora e arrastou para dentro da igreja. O fermento, ele representa essas doutrinas, as doutrinas malignas de Satanás. Mas a igreja, ela é a realidade da fina flor de farinha. É o Cristo puro, é o pão sem asma. Aquele pão que a gente come no Partido do Pão, aquele pão duro, sabe? Não é macio. Comer um pão fofinho é gostoso, mas ele é cheio de fermento. A doutrina, ela não pode ser fofinha. A palavra, ela não pode ser fofinha para encaixar na minha situação. Não, a palavra, ela vem com a verdade. Eu é que vou me encaixar na palavra. E às vezes, por medo de eu querer não ofender o ouvinte, eu dou uma ajeitada. Isso é fermento. Isso eu vivi muito na vida. E eu creio, eu sei que os irmãos também já viveram isso na vida. Ao invés de falar assim, irmão, esse pecado, para. Você não pode continuar assim. A gente fica, bom, irmão, não sei, vamos lá, vamos ver como é que é. A gente quer ajeitar certas coisas que tem que condenar. Quando a gente quer ajeitar, isso é fermento, isso é religião. É dar um jeitinho. E o ambiente religioso, ele faz isso, tá? Quem viveu carga religiosa sabe disso. Pode isso, não pode aquilo, vai para o inferno, não vai para o inferno. Eu fui criado no meio de um sistema que era assim, vai para o inferno, pode, não pode. Por um lado, foi bom para me preservar de muita bobagem. Mas, por outro lado, me jogou uma carga religiosa muito grande. E hoje o sistema cristão, né? Vou falar cristão entre aspas, o cristianismo de forma geral, o sistema denominacional no mundo todo, ele é sustentado, cada local, cada lugar sustentado por suas doutrinas. Você tem doutrina sobre batismo, doutrina sobre línguas, dom de línguas, foi o meio que eu fui criado praticamente, doutrina sobre salvação eterna, doutrina sobre prosperidade, doutrina sobre pecado de morte. Alguém aqui já deve ter ouvido falar isso. Doutrina sobre os costumes, calça jeans, batom, brinco. Doutrinas e mais doutrinas, doutrinas e mais doutrinas. E o interessante é que isso tudo é positivo. Não é nada, não, é positivo. Mas isso tira de nós a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Isso nos torna legalistas, legais. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Por isso que a maioria das pessoas, quando ouve a palavra de Cristo à igreja, que foi pelo menos o meu caso, fica encantado. Fala, graças a Deus, tira esse monte de fermento daí. Eu quero é isso. O que encanta é a palavra. O que tem que encantar as pessoas aí fora é a palavra. Não são nossas práticas, não são os nossos louvores, não são nossas atitudes, não. É a palavra. Eu me lembro onde eu reunia, tinha coral, tinha uma dupla, às vezes um quarteto, às vezes um trio, era a coisa mais linda do mundo de ver aquilo cantar. E quando eu vim na vida da igreja não tinha nada, eu ficava contrariado. Mas tinha uma coisa que não tinha onde eu tinha, era a palavra. O que me atraía era só palavra. Eu estava lá no meio do coral, dos quartetos, mas eu estava morrendo vazio. Aí eu vim para um lugar que não tinha coral, quarteto, mas eu estava comendo, porque tinha palavra. É isso que tem que ser preservado. E cuidado, que senão a gente perde isso, tá?
Então, Jesus levando eles para as bandas de Cesareia é o seguinte: sai desse meio, senão você vai perder a noção das coisas de Deus. Sai dessa esfera religiosa, cuidado com esse monte de doutrina, cuidado com esse monte de prática, cuidado com esse monte de atitude, cuidado com esse monte disso, daquilo. Coisas boas, bacanas, com uma roupa espiritual, mas tira a gente da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Cuidado. Essa advertência está na Bíblia justamente para a gente levar ela até a volta do Senhor. Não é algo que ficou para trás, não. São todas coisas positivas, mas que tira de nós essa simplicidade. Paulo já advertia isso em 2 Coríntios 11, 3. Ele fala: mas receio. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quem que faz isso? Diabo, Satanás. Ele fez isso com a Eva. E se a gente não tiver o cuidado, faz conosco hoje. E essa era uma preocupação de Paulo. Paulo falava, mas receio. Ele tinha essa preocupação. E Satanás faz isso. Nos afasta da simplicidade e da pureza. E ele não nos afasta, talvez, levando para o pecadão, não. Isso faz também, tá? Mas, a princípio, ele começa com coisas espirituais. Vou pôr entre aspas, tá? Espirituais. Com a roupa bonita. Mas ele está só querendo nos tirar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O versículo 4 de 2 Coríntios 11 fala assim: se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais discípulos, tais apóstolos. E olha que interessante, Paulo, quando fala nesse versículo 4, ele fala, prega outro Jesus, não é um Satanás, não, é um outro Jesus. Prega o quê? Aceitais um espírito diferente, outro evangelho diferente. Viu como é que é tudo espiritual, entre aspas? É tudo bonito, tudo cheirosinho, arrumadinho. Mas está fazendo o quê? Tirando da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, irmãos. Só com maturidade é que eu percebo isso aqui. Senão eu sou levado. Por isso nós precisamos de comer a palavra, comer, se alimentar para não ser levado. Essa preocupação de Paulo é real até hoje. Ela não era só para Coríntios, não. Ela é para a igreja de Uberaba até hoje. E ele ainda fala, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Apóstolos. Então Paulo cita tudo aquilo que tem na igreja, que é o quê? Jesus, Espírito, Evangelho, apóstolo. Mas ele fala outros, diferentes. Viu o perigo? Que o Senhor nos guarde. Então, a revelação de Cristo à igreja é algo que está escondida do povo religioso. Por isso que o Senhor precisa nos afastar dessa esfera. No versículo 21 de Mateus 16, diz assim, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Desde esse tempo, desde essa época que o Senhor tirou eles daquela esfera religiosa, levou para as bandas de Cesareia, revelou Cristo, revelou a igreja, revelou Cristo. Você vê que começou Jesus Cristo a mostrar. Aí o Senhor começa a mostrar. Aí o Senhor começa a revelar. Aí o Senhor começa a abrir os seus olhos e dispensar coisas para você. Tá? O Senhor revelou primeiro a sua crucificação, depois ele revela a sua ressurreição. Você vê que depois dessa visão de Cristo à igreja, o Senhor começa a dar mais detalhes, mais riqueza de visão, mais coisa, mais realidade para nós. Isso mostra que após a visão de Cristo à igreja, nós temos que estar preparados para tomar um caminho de cruz, daí para frente. E tomar o caminho da cruz é não reservar nada para mim. Isso aqui é tomar caminho da cruz, é não reservar nada para mim. Para o desfrute de Cristo e para a edificação da igreja, eu preciso ser crucificado. Os discípulos, eles entenderam que Cristo seria crucificado.
Mas eles negligenciaram a questão da sua ressurreição. Eles entenderam. O Senhor fala aí, ó, importa, né? É necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos principais, ser morto e ressuscitado. Ele falou de sofrer, ser morto, e falou também de ser ressuscitado. A questão de ser morto, ser crucificado, isso aí os discípulos guardaram, mas negligenciaram, esqueceram a questão de ressurreição. Parece que eles ouviram a parte que Cristo disse que seria morto, mas eles não ouviram a parte que Cristo disse que queria ressuscitar. Só guardou o que não presta. O que era bom, eles nem lembraram daquilo. Algo que não presta, isso fica. Quer dizer, o que é ruim, eu escuto. E também, não é só o que é ruim. Os discípulos não entenderam essa palavra sobre ressurreição porque eles não tinham conceito de ressurreição. Eles tinham conceito de morte. Isso eles tinham. Eles sabiam o que era morrer. Mas o que é ressuscitar? Sei lá eu. Eles não sabiam o que era ressurreição. Então eles guardaram aquilo que eles tinham conceito. O que eles não tinham conceito, passou batido. Você percebe que a nossa atitude depende da nossa realidade? Do que eu entendo, do que eu sei? Você só toca naquilo que a sua mente alcança. Eles alcançavam sobre morte, então eles absorveram aquela palavra de morrer. Mas eles não alcançavam esse negócio de ressurreição. Isso nem ficou na mente deles, passou batido. Você só pode desfrutar, irmão, aquilo que é real para você, tá? Isso aqui nos leva a ter uma mente aberta. Falar assim, eu quero ter realidade para que eu não fique ouvindo um monte de palavra bonita. E isso não é real para mim. Então, abre meu coração, abre a minha mente, deixa ser real para mim também. Tá? Era para eles crerem, não era? Quando eles falaram, ó, foi morto, é verdade, Jesus crucificou, não, mas fica tranquilo. Você lembra o que ele falou? O Senhor falou, depois ele iria ressuscitar. Era para eles dormir lá na frente do túmulo. Vamos ficar aqui, ó, porque vai abrir isso aqui, vai dar um jeito. Ele falou que vai ressuscitar. Mas não, estava tudo triste, tudo com medo. Isso é sinal de que não creram na palavra da ressurreição, mas creram na palavra da morte. A gente é assim também, né? Nossa realidade, às vezes, alcança até certo nível, aí a gente só pega aquilo. Esquece de outras coisas que Deus ainda tem para nós. Porque falta-nos crer. O versículo 22 diz, e Pedro, chamando à parte, depois que Jesus falou isso, né, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O que não é para acontecer, Pedro? É para eu não ressuscitar? Não, com certeza ele está falando, é para o senhor não morrer. Com certeza o Pedro estava focado no sofrimento, na morte, na crucificação. Ele não focou na ressurreição. Interessante que nessa mesma porção aqui, lá em Marcos, capítulo 8, é a mesma passagem. Isso aqui mostra que o homem natural nunca está disposto a aceitar esse negócio de cruz, tá? Cruz é loucura, sai para lá com essa conversa. O Pedro, não, Senhor, de modo algum. Aí lá, essa mesma passagem lá em Marcos, capítulo 8, 31, fala assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por que eu li essa porção lá em Marcos? Porque o Pedro chama ele à parte. Vem cá, senhor, vem cá. Pega esse senhor, vem cá. Não, senhor, não faz isso não. Não vai acontecer isso com o senhor não. Não vai morrer não, senhor. Para com isso. Para repreender o Senhor, ele chamou o Senhor à parte. Mas para o Senhor dar um anel, o Senhor não fez isso à parte. O que o Senhor faz? Versículo 33 fala, Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos. O que é fitar? É isso aqui, ó. Olhar. Fitar, olhar. Olhou os discípulos e repreendeu a Pedro. Parece que ele estava passando uma vergonha em público, né? Pedro chamou ele no cantinho, ele traz o Pedro de volta, olha no rosto de todo mundo e fala assim, olha para, reda Satanás, reda. Ele fala para Pedro alto, na frente de todos. O senhor estava querendo humilhar Pedro? Não. Não é essa a intenção do Senhor. O Senhor queria salvar Pedro, ensinar Pedro
e aproveitar e fazer o mesmo com os outros. Que aquele tipo de atitude não está dentro do propósito de Deus. É ruim aquela atitude? Não, ela é boa. Eu vou preservar o meu amigo de sofrer. Eu vou preservar o meu amigo de ser preso, de ser morto, de ser crucificado. Não, Jesus, você não vai para lá, não. É ótima. Não é boa essa atitude? Ótima. Só que quando você olha isso com o olhar de Deus, está tudo errado. Para, Pedro, ele tem que morrer. Se ele não morrer, nós vamos tudo para o inferno. Opa, então vai, Senhor. Então toma a cruz, morre. Você percebe como é que certas coisas com aparência bacana tem um problemão escondido por trás? Pedro foi ali alguém muito natural, querendo preservar o seu amigo do mal, que era Cristo. Mas o Senhor repreende ele em público, ali diante de todos os demais discípulos. Lá em Mateus 20, no versículo 23, né? Depois disso, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda, vírgula, Satanás. Não é arreda Pedro, arreda Satanás. Ele fala para Pedro, mas ele se dirige a Satanás. Ele não se dirige a Pedro. Ele olha no olho do Pedro, ele olha para Pedro, mas ele fala para Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E é muito interessante isso aqui, porque isso aqui é Jesus que está falando, tá? Você não cogita, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Você só cogita das coisas dos homens. O que é cogitar? Já buscou no Google aí? Cogitar é pensar com insistência a respeito de. Isso é cogitar. É mergulhar em meditações. É mergulhar em reflexões. É meditar, é planejar. Isso estava também, acho que está no Alimento Diário essa semana. Isso é cogitar. Você percebe aqui? Quando a gente cogita das coisas dos homens, nós somos Satanás. Pois é ele quem cogita das coisas dos homens. Isso quem falou foi Jesus. Arreda, né? Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. Satanás cogita das coisas aqui de baixo, dos homens. Se a gente ficar cogitando, pensando, meditando, vivendo o tempo todo das coisas dos homens, nós vamos ser uma pedra de tropeço para Cristo. E aí o Senhor não tem como avançar em você, em mim. Você já percebeu quando você fica meditando demais nas coisas aqui, você fica louco? O Senhor não consegue mais avançar? Ele não consegue te acalmar, ele não consegue te aquietar, você não consegue pensar direito, porque nós estamos cogitando das coisas dos homens. E aí a gente passa a ser para ele, para o Senhor, uma pedra de tropeço. E isso quem falou foi o próprio Cristo. Por isso que Colossenses 3 traz para nós, 3 versículo 1 diante, traz para nós uma advertência. Ele fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Para de buscar as coisas aqui de baixo. Se você foi ressuscitado, e eu fui e você foi, se a gente for ressuscitado, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. E não é só buscar, o versículo 2 fala, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque se eu buscar as coisas da terra e pensar nas coisas da terra, eu cogito das coisas dos homens e me torno um tropeço para Cristo. Mas Colossenses fala para buscar e pensar nas coisas do alto. Porque morrestes, você já morreu, e a sua vida está oculta. Ela está escondida. Juntamente com Cristo em Deus. Você está oculto. E o mundo não pode tocar você. O diabo não pode tocar em você. Porque você está oculto. Ou você quer pôr a cabecinha para fora lá e falar, ô diabo, eu estou aqui. Eu não quero. Eu quero ficar oculto. Escondido. Dentro de quem? Dentro de Cristo. É ali que eu quero permanecer. Quando eu vou para o mundo, quando eu vou pecar, começo a viver as coisas da terra, eu começo a pôr a carinha para fora. Satanás começa a me olhar, fala, ali, achei. Eu não quero ser visto pelo inimigo. E a melhor maneira disso é ficar
escondido. Aonde? Dentro de Cristo. É onde ele nos colocou, dentro dele. Fica oculto. Quando a gente começa a pensar e buscar as coisas aqui de baixo, além de eu me tornar um tropeço para Cristo, eu entro em ansiedade. A ansiedade é justamente isso, é pensar diferente de Deus. Tá? Quando a gente não pensa como Deus pensa, a gente entra em ansiedade. Ansiedade é pensar diferente de Deus. É só isso. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente está pensando diferente dele. Para pensar aí, para analisar na hora que você estiver ansioso. Você pensa, será que o senhor está pensando assim? Com certeza não. O senhor não tem ansiedade? Mas eu fico louco, arranco meus cabelos, fico doido. Por que eu estou assim? Porque eu estou pensando diferente dele. Eu já esqueci que eu tenho um pai. Primeiro ponto, se eu estou ansioso é porque eu já esqueci que eu tenho um pai. Então por isso que eu estou ansioso. Quando eu penso diferente de Deus, ele não consegue avançar em mim, porque eu me torno para ele um tropeço. Necessidade que eu tenho de deixar o Senhor fazer. Por isso que tem o próximo versículo de Mateus 16, 24, que é o versículo mais conhecido de todos nós aqui, né? Todos nós conhecemos esse versículo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É permanecer na posição que Cristo me colocou. Qual foi a posição que Cristo nos colocou? Lá em Efésios 1 fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte espiritual, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Onde que você está? Em Cristo. Que está onde? Nas regiões celestiais. É ali que você e eu tem que permanecer. Então, tomar a cruz é permanecer na condição que Cristo te colocou. Quando eu não tomo a cruz, aí é eu que estou saindo da toca. Aí sou eu. É eu falando assim, deixa comigo aqui, Senhor, que eu dou conta do recado. Isso é eu vivendo. Agora, o que é tomar a cruz? É voltar para dentro do Senhor, fica quieto. Fica ali oculto, escondidinho. Quando eu estou oculto, escondido em Cristo, a edificação da igreja acontece que é uma beleza. Não tem problema nenhum entre ninguém. Se alguém me ofende, eu exercito uma coisa chamada misericórdia, paciência, amor. Por quê? Porque eu estou escondido dentro de Cristo, que é tudo isso. Agora, quando eu saio, ponho a cara para fora, aí eu vou dar chute na canela dos irmãos, aí eu vou falar coisa que vocês vão ficar chateados comigo, aí vai ser um problema, irmão. Aí vai, toma a cruz. Não, não é tomar a cruz, é verdade. Eu tenho que voltar para dentro da minha casinha, que é Cristo. Então, irmãos, tomar a cruz é permanecer nele. Nada mais é que isso, ficar escondido dentro de Cristo. Não é sofrer. A gente acha que tomar a cruz é sofrimento. Não é sofrer. Sofrimento não edifica a igreja, tá? O seu sofrimento não vai edificar nada a igreja, nem o meu. Então, a cruz não é para edificação, a cruz não é para sofrer. A cruz é para matar. É para matar. Se ele já me matou, eu vou ficar quietinho dentro dele. Nós já ouvimos uma vez, Cristo carregou a cruz e foi crucificado. Nós fomos crucificados e agora carregamos a cruz. Que é nada mais do que permanecer em Cristo. Oculto em Cristo. Tem advertência para nós em Colossenses, naquela mesma porção de capítulo 3, continuando lá no versículo 5, fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Aí tem uma palavrinha entre cochetes, né? Sobre os filhos da desobediência. Porque a ira de Deus não vem mais sobre você, tá? A ira de Deus não vem mais sobre a igreja. A igreja é algo que está livre da ira de Deus. Por isso que o versículo traz aí, sobre os filhos da desobediência. E você não é filho de desobediência mais. Você é filho de Deus. Mas aqui Paulo está mostrando. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste também, vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Ah, isso é passado. Beleza. Mas aí Paulo traz uma advertência. Agora, porém,
Despojai-vos igualmente de tudo isso. 2 pontos. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Essa palavra despistes está no passado. Então, eu já fui despido do velho homem, mas eu preciso despojar de tudo isso, porque eu ainda estou sujeito à ira, eu ainda estou sujeito à indignação. Que coisa mais, sim, que me pega, que nos pega do que a indignação? Você fica indignado com a coisa errada que alguém fez, e você se acha certo naquilo, porque realmente, aparentemente, você tem certo. Alguém fez uma coisa terrível, e você fica indignado. Mas quanto tempo você vai ficar indignado? 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano? Cuidado, irmão. A ira é a mesma coisa, a ira. Você pode ficar irado, mas cuidado. A palavra fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode irar, mas só aquele dia, acabou. De noite você já tem que estar, passou. Vai ficar irado até quando? E olha só, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Porque nós nos despimos do velho homem. Por eu ter despido, eu posso despojar de tudo isso. Isso só é possível porque um dia nós fomos revestidos do novo, que é o próximo versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso só é possível porque você já foi despido do velho e revestido do novo. Essa palavra não é para o mundo. O mundo, o incrédulo, aquele que nunca foi salvo, não consegue isso aqui. Ele não tem outra vida para viver. Nós temos. Então, nós já fomos despidos do velho, nós temos que nos revestir dia a dia. O que é isso, irmãos? É um viver com o Senhor, é um viver de intimidade com o Senhor, é um viver oculto em Cristo, é um viver de leitura da palavra, um viver de oração, um viver de quem louva, medita, busca, pensa as coisas do alto. Um viver cristão normal. É isso. Quando eu estou assim, está tudo fluindo. Está tudo bem. Cristo cumpriu essa crucificação. Então agora eu preciso aplicar essa crucificação no meu viver diário. Então despojar de tudo isso só é possível por meio da vida que está dentro de você. Isso não é algo que eu tenho força e habilidade para fazer, não. É a vida que tem condições de fazer isso em nós, tá? Isso já é realidade sua, porque a vida já está em você. Tá bom? E a melhor maneira de isso acontecer no nosso dia a dia, no nosso viver, é permanecer nas regiões celestiais, porque lá nós somos abençoados. É lá, é escondido, lá dentro de Cristo. Talvez você pense assim, mas eu já não morri? Eu já não morri com Cristo? Sim. Estou crucificado com Cristo, né? Está lá em Gálatas. Já morri. Sim. Por um lado, você já morreu, nós já morremos. Por um lado, já está tudo consumado. Mas por outro lado, eu ainda preciso de crer. Eu preciso de perseverança. Crer, dia a dia. Do lado de Deus, está tudo feito. Mas do lado do homem, eu ainda preciso tomar a cruz. Do lado de Deus, ele já carregou. Do nosso lado, eu preciso carregar a cruz. Pelo fato de Cristo já ter cumprido tudo isso, é que é possível isso para mim hoje. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Tá? Sem mim, nada podeis fazer. Então, o segredo da minha vida está numa coisinha, chamada crer. Você e eu, nós precisamos crer. Preciso crer. Hoje, eu desfruto a graça de Deus na pessoa de Cristo. Essa é a graça do Novo Testamento. Cristo. Enquanto a lei abençoa quem merece, a graça abençoa quem não merece. Tá? Quem não merece é que vai ser abençoado pela lei. Agora, quem merece é que vai ser abençoado pela lei. Agora, quem não merece é que vai ser abençoado pela graça. Então, a graça é só isso, ó. Que você não é mais aceito diante de Deus pelo que você é, nem pelo que você faz. Você hoje é aceito diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez. Cristo é a sua justiça, pronto. E essa justiça de Cristo foi transmitida e derramada para dentro de você. Então agora você está vestido de Cristo.
Quando você chega diante de Deus, o que, que Deus vê? Você ou Cristo? Ele vê Cristo. Pronto. Ele vê Cristo. Quando a gente crê nisso, isso vai mudar a sua vida, tá? Você vai vencer o pecado. Quando você tiver clareza disso. Nós fomos justificados por Cristo. Você não é justo porque você é bonzinho. Nós não somos justos porque a gente é bonzinho. A gente é justo porque Deus colocou em você a justiça de Cristo. Posso esquecer disso. Cristo é justo, você não. Eu não. Cristo é justo, eu não. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, a justiça dele foi colocada em você, sobre você. Deus já ficou totalmente satisfeito com o sacrifício que Jesus fez. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. Já tá satisfeito. Ele falou na cruz, está consumado. Deus ficou tão satisfeito que ressuscitou ele. Então ele não quer sacrifício meu, ele não quer sacrifício seu. Ele só quer que você creia. Fica escondido dentro de Cristo aí. Ele só quer isso. Todos os seus pecados foram apagados por causa do sangue de Cristo, por causa da morte de Cristo. Não é assim que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pronto. Ah, mas eu estou cheio de problema. Tem problema, você pode ter feito a pior coisa do mundo. A palavra fala que superabundou a graça. Então, a ira de Deus não é mais para nós, não é mais para a igreja. A ira de Deus é algo para o mundo. Então, a palavra é, para de olhar para você e olha para Cristo. Porque Deus está olhando para Cristo. Deus não fica olhando para aquilo que eu sou. Ele olha para aquilo que Cristo fez por mim. Porque no dia que ele tirar o olhar de Cristo e olhar para mim, eu estou perdido. Como eu sei que eu já estou salvo, ele olha para a justiça dele em mim, que é seu filho, que é Cristo, tá? Você foi alvo do amor e da misericórdia de Deus. Você foi alvo desse propósito de Deus. A única resposta que Deus espera de você hoje é que você creia. Quando você vai lá, e tem uma figura aqui que eu acho muito bonita, lá em Levítico, capítulo 22, quando a pessoa ia levar a oferta, né, o cordeiro, tem aqui alguns princípios, né? O Levítico 22, 17, fala assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que, da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, a esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito algum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Você percebe que tinha um princípio. Tinha que trazer um bichinho bonitinho. Certinho. Perfeitinho. Não traz qualquer animal, não. Tá. Esse é o princípio. Então, quando a pessoa, lá atrás, lá no Velho Testamento, quando a pessoa estava cheia de problema, de pecado ali, ia levar o cordeiro, a oferta dele, quando ele chegava assim, ele levava para o sacerdote, para quem que o sacerdote olhava? Para o ofertante ou para a oferta? Para a oferta. Interessava para o sacerdote a condição do ofertante? Interessava o quê? A condição da oferta. Ô sacerdote, aqui meu novilho aqui, ó. Pode matar o bichinho aqui. Aí ele olhava o bichinho, tá tudo certinho, estava dentro do princípio da lei, não tá. Beleza. Irmãos, esse é o princípio que tem para você precisa ganhar isso hoje. Hoje, quando você veio para a reunião, você trouxe também a sua oferta. Você está achando que o senhor está olhando para quem hoje? Para o ofertante ou para a oferta? O senhor continua olhando para a oferta. Deus continua olhando para Cristo. Nós sabemos que a oferta hoje é Cristo. O cordeiro hoje é Cristo. Mas eu acho que ele está olhando para mim. Senhor,
Será que eu estou digno de fazer uma oração? Será que eu estou digno de... Será que eu estou digno de partir o pão? Será que eu posso fazer alguma coisa? Porque eu pequei ontem, anteontem, eu briguei não sei com quem, eu estou cheio de problema no meu coração. Aí eu falo, não, senhor, ainda não, eu tenho que melhorar para vir aqui. Deus não está olhando essa situação, ele não está olhando a sua justiça, ele está olhando a justiça de Cristo em você. Ele está olhando a condição da oferta que você está trazendo, que é Cristo. Em momento algum, o sacerdote preocupava com a condição do ofertante, ele se preocupava com a condição da oferta, a condição do cordeiro. Então, quando você se achega a Deus, Deus olha para o cordeiro. Ele não olha para você. Porque você está oculto em Cristo. Se o cordeiro foi aceito, você também é aceito. Pronto. E Cristo foi aceito ou não foi? Então eu sou aceito. Pronto, eu sou assim com o Pai agora, ó. Eu e o Pai somos assim, ó. Cristo e o Pai não era um? Nós também somos. Sou assim com Deus agora. Isso depende do seu merecimento ou do merecimento do cordeiro que você trouxe? É do cordeiro que você trouxe. Isso não é mérito seu. Isso é mérito da oferta que você traz, que é Cristo. Mas isso, irmão, se nós não tivermos realidade disso, nós vamos achar que ainda é eu que mereço alguma coisa. Aí eu vou orar, às vezes, diante do Senhor. Senhor, será que eu estou digno para te adorar? Será que eu estou digno para chegar na tua presença? Ou seja, você já está digno, porque você já foi lavado, remido, comprado. Você já está escondido dentro de Cristo, pronto. Você não precisa trazer um cordeiro. Você não é aquele cordeiro que no passado matava toda vez, não, já foi morto. É só aqui, Cristo, ó, eu tenho um cordeiro, já está resolvido. Quando nós tivermos essa realidade, irmão, nós não vamos ficar assim, eu vou pecar deliberadamente. Não, isso vai gerar em mim consagração. Isso vai gerar em mim santificação, entrega. Senhor, obrigado. Porque está tudo feito, obrigado. É isso que eu quero. Se o Senhor olhasse para mim, eu jamais seria aceito. 1 Coríntios 1, 30 fala assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, esse é um versículo que a gente conhece de cor, né? Mas na realidade falta crer nisso. Eu falo aí que Cristo se tornou a minha sabedoria, eu falo aí que Cristo se tornou a minha justiça, a minha santificação, a minha redenção. Mas na hora do dia a dia, eu não creio nisso. Eu acho que eu é que tem que ficar bonitinho para chegar diante do Senhor. E aqui com essa palavra, eu não estou liberando os irmãos para ter um péssimo testemunho, não. Não é isso. Eu sei que os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando. Eu não vou ficar preocupado em querer consertar. Eu sei que os irmãos estão entendendo. Isso aqui é para nos trazer paz. E não viver debaixo de jugo, de carga religiosa. Eu tenho. Sai fora disso. Essa atmosfera nos tira a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Cristo é o qual se nos tornou. Ele é a minha sabedoria, a minha justiça, a minha santificação e a minha redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, você tem que se gloriar no Senhor. Nós somos aceitos, então, pelo sangue do Cordeiro nas nossas vidas, e não por algo que possa existir em nós. Tá? Você crê nisso, irmão? Para finalizar, eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, do irmão Otmani, que fala sobre essa questão da cruz. É um trechinho pequeno. Se realmente nos firmamos em Romanos 11, e eu vou ler para os irmãos o que está escrito em Romanos 6, 11. Romanos 6, 11 está escrito assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora eu vou ler o livro. Se realmente nos firmarmos em Romanos 6, 11, constantemente teremos a experiência de sermos libertos do pecado. Quando um crente toma essa atitude pela primeira vez,
Satanás tentará de propósito causar um tumulto e fará com que ele sinta que as coisas são difíceis demais para controlar. Nessa hora, ele deveria calmamente confiar no Espírito Santo, para que aplique nele o poder da cruz. Não se debata, não fique ansioso, não pense que a tentação é grande demais e não superestime o inimigo por causa disso. Você deve considerar-se morto para o pecado. A cruz tem o poder de vencer o mundo. Nas vezes que, infelizmente, falharmos, deveremos levantar-nos ainda mais e crer mais ainda no poder da cruz. O Espírito Santo conduzi-lo-á para a vitória no Senhor Jesus. Irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça. Amém. Só esse pedaço. Tudo que eu falei para os irmãos, eu falo para mim. Porque eu preciso disso também. A gente, quando toca e crê, a gente sai dessa esfera, vai para cima, para a esfera celestial, a gente fica leve, né? Enche o balão, né? Vai lá para o céu. Aí a gente fica ali só no desfrute. Mas quando a gente sai desse crer, quando a gente perde essa simplicidade, essa pureza de que o Senhor fez tudo, eu volto para essa esfera da terra aqui, volta a ansiedade, volta a angústia. Vida cristã se torna uma dificuldade, um fardo, uma luta. Que o Senhor nos arrebate, né? Que o Senhor nos leve para as regiões celestes. Assim como quando ele vinha falar com Jó, por meio de um redemoinho, que levava para cima. Que o Senhor, ao falar conosco, nos leve para cima. E nos mantenha em Cristo, nessa realidade maravilhosa. Vou fazer uma oração, irmão. Só fechar os olhos e vou orar para a igreja. Oh, Senhor Jesus. Senhor, como sou grato a Ti. Como somos gratos ao Senhor. Por essa vida que um dia o Senhor derramou sobre nós. Por esse Cristo maravilhoso que o Senhor dispensou para dentro de nós. Por essa oferta perfeita que um dia o Senhor aceitou. Por essa oferta que nos substituiu. Senhor, muito obrigado. Eu nunca pedi para o Senhor fazer isso, mas o Senhor fez. E nessa oferta o Senhor me incluiu. O Senhor incluiu cada um de nós. Senhor, muito obrigado. Nosso desejo é viver essa realidade. Nosso desejo é crer nisso dia a dia. Nós estamos vivendo numa época do fim. Nos dias da volta do Senhor, onde a apostasia se intensificaria, onde as dificuldades sobre a tua igreja vão se intensificar. O Senhor nos ensina a crer, para ser arrebatado e vencer essa pressão, a vencer essa morte que o mundo joga sobre nós. Nos ensina a vencer e a romper essas barreiras. Nos leva para a tua presença o tempo todo. E não deixa nada nos roubar essa alegria. Nosso desejo é viver nessa esfera. Isso sim vai ser um constante agir da cruz em nós. É estarmos escondidos dentro de Cristo. Nunca nos deixe sair. Se a gente insistir em sair, nos volta para dentro. Nos guarda e nos permanece ali, guardados em Cristo. Escondido na sombra do Onipotente, desse Deus Altíssimo. Nós te agradecemos, Senhor. Ajuda a tua igreja a prosseguir. Ajuda o teu povo a crer. Ajuda o teu povo a entrar no descanso. Jesus é o Senhor. Amém.